Essa é uma casa de refúgio, é um esconderijo, é um abrigo, onde nós buscamos, clamamos ao Senhor e Ele nos ouve. No capítulo 7, Segundas Crônicas, a partir do versículo 11, a palavra do Senhor nos diz: Assim Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Esse texto retrata o momento em que Deus se revela a Salomão. Quando Salomão concluiu a construção do templo, ele fez uma oração. Ele disse: Senhor, eu consagro esta casa a ti. Na sua oração, nos capítulos anteriores, você verá ele dizendo: quando o povo for levado em cativeiro, aonde eles estiverem, quando eles se dobrarem, se humilharem, voltados a este lugar, quando eles orarem, escute, ó Pai, a sua oração. Por isso que quando o povo estava no cativeiro babilônico, a Bíblia diz que Daniel, todos os dias, 3 vezes ao dia, ele abria as janelas da sua casa, que estavam viradas para Jerusalém, onde o templo tinha sido edificado. E ele orava. E Deus respondia às suas orações. Salomão, ele diz: Senhor, quando em minha angústia, em meu desespero, eu clamar ao Senhor neste lugar, escute a minha voz. Atenda os meus pedidos. Quando o povo pecar contra ti, vier a este lugar e pedir perdão pelos seus pecados, perdoe-os, Senhor. E Salomão começa a descrever algumas petições que poderão ser feitas neste lugar. E ele diz: Senhor, ouve a minha oração e faça com que tudo isso se concretize neste lugar. Que neste lugar o Senhor cure, o Senhor restaure. Que neste lugar o Senhor opere sinais e maravilhas. E então no capítulo 7, Deus responde a Salomão. E diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele diz: se o meu povo clamar a mim neste lugar, eu ouvirei do céu. Os meus olhos estarão abertos, o meu coração estará inclinado, os meus ouvidos estarão aguçados para ouvir o clamor daqueles que estiverem nesse lugar. Salomão diz: quando o estrangeiro estiver passando em Jerusalém e vier à tua casa
e clamar ao Senhor, escute a sua voz, porque esse lugar foi consagrado a ti. Irmãos, nós muitas vezes não entendemos o que é um lugar consagrado ao Senhor. Essa daqui não é a minha casa, não é a casa da pastora, essa é a casa do Senhor, nós consagramos a Deus. É um lugar onde nós fazemos as nossas orações. É um lugar onde buscamos refúgio, refrigério, alívio para a nossa alma. Assim como em um terreiro de Umbanda, Satanás se manifesta com os seus demônios e ouve a petição dos seus servos, dos seus escravos, dos seus cavalos, como muitos dizem. Aqui Deus escuta a petição do seu povo. Quando você estiver fraco, desanimado, frustrado, não fique dentro da sua casa, trancado dentro do seu quarto. Não deixe que a depressão, que os demônios do inferno te oprimam a um ponto que você não consiga vir a este lugar. Muitos queriam estar aqui hoje, mas Satanás fez de tudo para que eles não chegassem. Porque sabe o que pode acontecer neste lugar. Sabe que aquele que chega escravizado, oprimido, acorrentado, pode sair daqui liberto. Você vai a um supermercado e faz as suas compras, mas você não consegue saciar a sua fome. Aqui neste lugar, você come o pão da vida, que sacia a fome da sua alma. Você bebe da água da vida, que sacia a sua sede. A Bíblia diz que a glória tomou conta do templo, quando ele foi consagrado ao Senhor. De uma tal maneira que os sacerdotes e os levitas não conseguiam ministrar de pé um culto a Deus. Eles caíram, ficaram prostrados. Porque a glória do Senhor tomou conta daquele templo e era como uma nuvem espessa, densa. As pessoas nunca tinham visto algo assim. A manifestação da glória de Deus em um lugar. E Salomão disse, como é que pode um Deus tão grande habitar em um lugar tão pequeno? Deus quis manifestar a sua glória naquele lugar. E Deus quer manifestar a glória dele também na sua casa. A sua casa precisa ser uma casa de oração. A sua casa precisa ser uma casa que tem a arca do Senhor, a presença do Altíssimo. Quando a arca estava na casa de Obed-edom, a Bíblia diz que Deus abençoou a esposa de Obed-edom, abençoou seus filhos, abençoou tudo que ele tinha. Porque aonde a presença de Deus ela está, tudo é abençoado, tudo prospera. E Salomão sabia muito bem disso. Por isso que quando Deus se revelou a Davi, disse, olha Davi, você não vai construir o templo, mas o seu filho que vai lhe suceder, este edificará o templo. Davi disse, eu não posso construí-lo, mas eu vou preparar os utensílios. Então ele começa a amontoar ouro, prata, bronze, tantas pedras preciosas, para que Salomão construa o templo. Nós precisamos nos esforçar, irmãos. Precisamos construir um altar para o Senhor dentro da nossa casa. Precisamos aqui todos os dias construir um altar para o Senhor. A Bíblia nos diz lá em Ageu, que quando o povo volta do cativeiro babilônico, o templo estava derrubado, foi saqueado, e eles não estavam mais com ânimo, com forças para reconstruir o templo. Então Deus levanta o profeta Ageu para dizer, não é tempo de vocês estarem em suas casas estufadas, confortáveis. É tempo de vocês reconstruírem a minha casa. Não é tempo de vocês saírem por aí plantando, trabalhando dia e noite, não tendo tempo para nada. Porque a Bíblia diz, vocês trabalham muito, plantam muito, colhem pouco, e o pouco vocês colhem,
coloco em um saco furado. E o pouco que ainda sobra dentro do saco eu sopro. É inútil, irmão. Nós vivemos essa vida enfadonha, correndo atrás do vento, se nós não estamos fazendo aquilo que é o principal, edificando um altar ao Senhor. Salomão poderia ter pedido qualquer outra coisa a Deus, quando Deus se revelou a ele, logo depois de ele assumir o reinado do seu pai. Mas ele disse: Senhor, me dá sabedoria para governar este povo. É um povo muito numeroso, e eu quero governar com retidão, seguindo os teus princípios, andando no caminho da justiça. Então concede-me sabedoria. E a Bíblia diz que Deus deu sabedoria a Salomão de uma tal maneira que ele construiu um belo palácio para que ele morasse. E também construiu um templo para as pessoas adorarem a Deus. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Quando você se dedica para construir um altar para o Senhor, Deus cuida das suas necessidades. Nunca houve um homem tão rico, tão próspero, com tantos palácios, tanta riqueza como o rei Salomão. Até então em Israel nunca houve um homem assim. Mas aquele homem que construiu uma casa para o Senhor, Deus prosperou os seus passos. Então quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. A Bíblia diz que ele edificou pomares, jardins suspensos. Quem nunca ouviu falar sobre as glórias do reinado de Salomão? Tudo isso porque ele fez o que nenhum outro conseguiu fazer, um templo, para que Deus manifestasse a sua glória. E nesse templo, levitas, sacerdotes sacrificavam ao Senhor dia e noite, clamando pelo pecado do povo, clamando para Deus ter compaixão daquela nação. Quando aquela nação estava em guerra, era naquele templo que os reis clamavam ao Senhor, que o povo se inclinava, que o povo se humilhava, e Deus ouvia a sua voz. Então que você lembre desta palavra. Todas as vezes que você estiver em total desespero, corra depressa para a casa do Senhor. Hoje nós temos uma igreja em toda esquina. E as pessoas dizem: eu não tenho tempo. Eu não sei o porquê, mas eu não tenho forças para ir à igreja. Porque o inimigo está lhe acorrentando. Porque ele sabe que se você der esse primeiro passo, tudo pode mudar na sua vida. Então nós precisamos continuamente estarmos na presença do Senhor, como a Bíblia nos diz, não deixando de congregar, como é o costume de alguns. Existe uma multidão de desigrejados, pessoas que dizem: não, eu não quero estar em um lugar consagrado ao Senhor, a minha casa é consagrada a Deus. Mas a Bíblia diz que Deus, através do seu Filho Jesus, vem buscar a sua noiva, que é um corpo. Ele é o cabeça da igreja, mas a sua noiva é um corpo. E talvez você seja uma mão, você seja um braço, uma perna. Um corpo, ele pode subsistir sem você. Se você tirar qualquer membro do seu corpo, você pode sobreviver sem ele. Agora, esse membro não sobrevive fora do seu corpo, ele apodrece. Por isso que muitas pessoas estão apodrecendo. Em um tempo de crise da minha vida, eu cheguei para minha esposa e eu disse: eu não vou mais congregar. Eu não vou mais à igreja, eu sou a igreja. Não, nós não somos a igreja, irmão. Nós somos a igreja. Ninguém é a igreja. Juntos nós representamos a igreja, a noiva do Cordeiro. E eu disse à minha esposa: não, nós vamos ficar em casa, vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos louvar, vamos ser crentes na nossa própria casa. Sabe, irmão, eu vi o meu casamento descendo ladeira abaixo. A minha vida espiritual em decadência. Eu não tinha mais força para orar, mais força para ler a palavra. E aí eu percebi que era uma cilada de Satanás. Eu estava decepcionado e frustrado com líderes religiosos. E por isso que eu decidi me afastar da casa do Senhor. Mas quando eu comecei a olhar para Jesus novamente, eu percebi que em todas as igrejas tem falhas.
Elas são imperfeitas porque são lideradas por pessoas imperfeitas e limitadas. Mas é a casa do Senhor, é um lugar consagrado ao Altíssimo. É neste lugar que Deus escuta as nossas orações, é neste lugar que Ele nos cura, Ele traz alívio à nossa alma. Quantas vezes você sai de casa se arrastando e você volta saltitante? Porque Deus tirou dos seus ombros o peso, a carga, a culpa do pecado. Então nós não devemos dar ouvido a Satanás. Quando um leão ele quer atacar uma presa, ele afasta da manada, ele isola, então ataca. Quantos irmãos estão isolados? Quantos se encontram distantes? Colocam desculpas esfarrapadas diante de Deus e diante das pessoas. E terminam se afastando e deixando de vir a uma casa que é consagrada ao Senhor. É uma casa de oração. Esta é uma casa de oração. E assim como Salomão disse, tudo que vocês pedirem nessa casa, os olhos do Senhor estarão abertos. Os ouvidos estarão aguçados, o coração estará inclinado. Ele atenderá o estrangeiro. Ele atenderá o pecador para perdoá-lo pelos seus pecados. Ele atenderá aquele que está aflito, angustiado, em total desespero, nesta casa que se chama a casa do Senhor. Sabe, irmãos, mesmo nos dias em que o templo estava erguido, havia sinagogas. Muitos pregam contra congregações, dizendo, nós não precisamos disso. Mas por que Jesus não fez seu ministério? Não desenvolveu toda a sua trajetória aqui nessa terra ao ar livre, nas montanhas, nos mares? Por quê? Porque ele ia às sinagogas. Porque vez ou outra ele estava no templo, conduzindo o povo à adoração. Por quê, irmãos? Porque ele entendia a importância do ajuntamento de pessoas, da noiva do Cordeiro ser fortificada. Então que você nesta noite guarde essa palavra no seu coração. Muitas vezes você vem para o culto e parece que nada aconteceu, mas você está saindo mais forte. Você está saindo mais rosado, mais robusto, pronto para a batalha. Muitas vezes você vem sem força e sai renovado. Você vem doente e sai curado. Vem oprimido e sai liberto. Esta é a casa do Senhor. Esta é uma casa de oração. E aqui você apresenta a Deus as suas necessidades, as suas carências, o seu desespero, e Ele atende a sua oração. Amém? Fique de pé. Vamos orar e vamos pedir ao Senhor nesta casa que Ele se compadeça do nosso sofrimento. Alguns dizem, hoje não é como antigamente. Hoje Deus não habita mais em um templo. E quando foi que Ele habitou, irmão? Será que um templo pode conter a glória de Deus? Naqueles dias, aquele templo era como essa congregação. Era um lugar que representava a casa do Senhor. No deserto, quando Moisés viu aquela sarça pegando fogo, ele tirou as alparcas dos seus pés. Porque a terra era santa, porque ali se manifestava a glória de Deus. Aonde o tabernáculo era armado no deserto, a glória de Deus se manifestava. Aonde Moisés armava sua tenda, havia uma coluna, uma nuvem, e a glória de Deus se manifestava. Aonde você armar a sua tenda, Deus vai se manifestar. Mas existe um lugar que é consagrado ao Senhor. Este lugar é chamado de casa de oração. Deus, eu peço a Ti que nessa noite escute o pedido dos Teus servos, que em total desespero vieram aqui, neste lugar que é consagrado ao Senhor, ó Pai. Renove as forças daqueles que estão desfalecendo, liberte aqueles que estão oprimidos, cure, ó Pai, aqueles que estão doentes. Olha, Senhor, a Tua palavra nos diz que se nós nos humilharmos
Se nós clamarmos e reconhecermos a nossa necessidade, a nossa pequenez, a nossa insignificância diante da tua grandeza, o Senhor virá do céu e sarará a nossa terra. Então eu peço a ti, visite a nossa casa, visite a nossa família, visite o nosso coração, a nossa mente. Aplique esta palavra em nossos corações nesta noite, ó Pai. Porque aqui estamos em tua casa, vencemos o desânimo, ó Pai. Olha, Senhor, saímos do sofá, da cama, deixamos o nosso conforto para estar nesta casa, porque acreditamos que é aqui que o Senhor se manifesta, é aqui que o Senhor demonstra a sua glória. Então, Pai, eu peço a Ti, revela-te aos Teus servos nesta noite. Aquele que está caído, ponha de pé. Aquele que está carregando um fardo pesado como seus pecados, perdoe o Senhor nesta noite, para honra e glória do teu santo nome. É o que eu te peço, e certo que assim o Senhor fará. Eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Esta casa é a casa do Senhor. É uma casa de oração. Então todas as vezes que você disser, eu vou para a igreja, diga o que o salmista Davi ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.